Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje vamos continuar e terminar João 20 e 21. E vamos começar o novo livro de Números 1 e 2. Certo? Então leiam completos aí na sua casa, direitinho, para que a gente venha finalizar a Bíblia. O tempo está passando, né? Daqui a pouco a gente já está no meio do ano e graças a Deus estamos indo e juntos vamos chegar lá. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por estar meditando na Tua Palavra. Senhor, nos ajuda, Pai, a ficcionar a Tua Palavra nos nossos corações e nos permita, Senhor, andar sobre ela todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aqui no 20 e no 21 de João, fala sobre a ressurreição, né? Ontem o Lucas leu sobre a morte de Jesus, falou ali sobre um pouco sobre Pilatos, né? Foi. Sobre a relação de Pilatos com Jesus. E hoje eu vou falar aqui sobre a ressurreição, mas antes de falar sobre a ressurreição, eu queria trazer uma observação que eu aprendi, que em Mateus 26, 27... fala sobre a ceia que Jesus faz antes da sua morte. Ele faz a ceia ali com os discípulos. E eu descobri que tem um significado, porque ele dá o vinho para eles beberem, falando de sua aliança, né? Da aliança deles com seus discípulos, com um povo que o aceita, né? E eu descobri que o casamento judaico, ele tinha uma tradição. O noivo, ele ia lá pro pai da noiva e ele apresentava ali, né, o seu dote, né, falava, eles acordavam o preço, né, porque tudo era pago. Então ele apresentava ali suas intenções e eles combinavam ali o casamento. Porém, para finalizar essa aliança, ele dava um vinho à noiva. E se essa noiva bebesse o vinho, ela estava aceitando o seu pedido. E ali eles fechavam uma aliança e ele ia fazer o quê? Ele ia trabalhar, eles estavam noivos já. Ela bebeu o vinho, ela aceitou. Se ela não tivesse bebido o vinho, era porque ela não queria se casar, não queria noivar. Então, através desse gesto dela beber aquele vinho, eles se relacionavam ali sabendo que estavam noivos, porém, ele voltava para trabalhar, ela continuava na casa do pai, e eles ficavam ali entre 1 ano e 2 anos sem se ver. E ele trabalhando. A fim de quê? De proporcionar, né, uma vida para aquela noiva dele que um dia ele encontraria. E é interessante que durante esse tempo que eles não se viam, ele até presenteava ela, ele presenteia, para lembrar a união, né? E isso me faz relatar o quê? Me faz lembrar, né? De que tudo tem um sentido na Bíblia, né? E que esse vinho que ele dá ali para os seus discípulos, ele está tendo uma aliança com eles aceitam aquele vinho, eles bebem aquele vinho, aceitando a aliança, né, de Jesus. E Jesus, ele fala, eu vou, mas eu vou preparar a morada. Do mesmo jeito que aquele noivo vai lá preparar, né, uma nova vida, morada, preparar as coisas do casamento. Juntar o dinheiro do dote. Isso, e o nosso noivo, da mesma forma, ele foi e disse para os discípulos, eu vou preparar morada. Nossa, é verdade. Mas eu volto. Então tudo tem um significado na Bíblia, tudo. A gente acha que muitas das vezes é muito maçante, é muito repetitivo, mas tudo tem um significado. E ali, o nosso noivo, ele fez uma aliança comigo e com você e está lá com o Pai, preparando morada. E ele vai voltar para nos buscar. Então eu achei esse relato muito, muito interessante. E eu não sei, veio isso aqui, né, pra mim. Mas se você quer ter essa aliança com o noivo, aceite Jesus. Aceite beber desse vinho, beba do cálice em memória dele. E saber que ele está preparando morada para mim e para você, para que juntos nós venhamos viver para todo sempre, na glória de Deus. Amém? Agora eu vou ler no capítulo 20, versículo 1, que diz, a ressurreição.
No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. E no 6 diz: então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Você vê, ele dobra o pano, né? Tipo assim, eu sei que já falaram de um significado sobre isso, mas eu não sei, eu não lembro agora, eu não sei. Mas isso me faz entender que, tipo assim, ó, eu não fui roubado, nada que aconteceu. Ele dobrou direitinho, deixou lá para eles entenderem que aquilo foi uma ressurreição. Não que tiraram o corpo dele ali, mas sim que ele mesmo ressuscitou para o Pai. Sim. Na casa dos judeus, quando eles estão comendo, se eles deixam o pano bagunçado, o lenço bagunçado, é como se tivesse limpado a boca, deixou ele bagunçado ali e o servo sabe que ele acabou de comer. Agora quando ele sai, tipo, vou ao toalete, ele deixa o pano dobrado, que é pra ninguém mexer no prato dele, nos talheres, nada, pra saber que ele vai voltar. Tá vendo? Tudo tem um significado, né? E aí no 19 diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Então aqui só para relatar de que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte até pensou que venceu, mas ele venceu. Ele venceu. Ele foi como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Ele já não é mais um cordeiro. Ele ressuscitou como um leão e ele está nos esperando, né? Ele está preparando morada e vai voltar para nos buscar. Amém? Você quer falar alguma coisa? Não. A vida venceu sobre a morte, né? A vida venceu sobre a morte. A morte até achou que ia, mas a vida venceu. Ele venceu, ele levou todos os nossos pecados, as nossas transgressões, né? E disse: a paz seja com vocês. E deixou o Espírito Santo. Enquanto isso, ele está preparando morada e irá nos buscar logo, em breve. Amém? A vida venceu tanto que quando eles forem ler a parte de números, eles vão ver quantos números, né, o povo de Deus se transformou, né, depois de Deus já ter vencido com eles ali no Egito, né? Então, eles venceram tanto que entrou 12 e saiu mais de 600 mil homens ali. Né? Sim. Muito Amém? Forte. Vamos orar? Senhor, Meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda para guardar a Tua Palavra sobre os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tchau.